Oi, pessoal! Aqui é a Fernanda Badiani e a gente vai conversar um pouquinho sobre a podocytopatia lúpica. A gente sabe que mais da metade das pacientes com lúpus vão desenvolver alguma doença renal ao longo do curso da sua doença. A nefrite lúpica é dividida em 6 classes diferentes e a podocytopatia lúpica é uma entidade um pouco mais recente e que não está contemplada nessa classificação. De fato, a podocytopatia lúpica é uma forma, uma manifestação rara que ocorre em cerca de 1% das biópsias com lúpus, tá certo? Então, os estudos que a gente tem são de séries de casos, estudos observacionais e retrospectivos que trazem um pouquinho dessa doença pra gente, tá bom? E como que é essa doença? Então, é uma síndrome nefrótica que se apresenta numa paciente com lúpus e que possui algumas características específicas na biópsia renal, tá certo? Quais que são essas características? No geral, a gente tem uma microscopia óptica com padrão de doença de lesão mínima, ou seja, um glomérulo dentro da normalidade, ou de GESF, e aí dentro de qualquer um dos subtipos de GESF, ou apenas uma proliferação mesangial, que seria uma nefrite lúpica classe 1 ou 2, mas que se comporta como uma síndrome nefrótica, tá certo? Então, a gente pode ter essas 3 manifestações na microscopia óptica, sendo que a proliferação mesangial é mais comum, seguida da doença de lesão mínima e, por último, da GESF, tá certo? Além disso, a gente tem uma microscopia eletrônica característica com fusão dos processos podocitários em mais de 50% da amostra. E por último, uma imunofluorescência que pode ser negativa ou que pode apresentar depósitos, mas esses depósitos devem estar restritos ao mesângio. Então a gente não pode ter depósitos subendo ou subepiteliais na biópsia das pacientes com podocytopatia lúpica, tá certo? Então é muito importante esse critério da ausência de depósitos subendoteliais ou subepiteliais, tá certo? Então, a gente tem nessa síndrome nefrótica com essas características da biópsia renal que fazem o diagnóstico da podocytopatia lúpica. Mas a gente tem que saber algumas das outras manifestações clínicas que podem ocorrer. Então, geralmente ocorre, uma síndrome nefrótica em mulheres entre 20 e 30 anos de idade, de forma semelhante ao lúpus, e essa síndrome nefrótica pode ser a primodescompensação do lúpus. Na série de casos, 100% das pacientes têm FAM positivo, mas os outros comemorativos, eles variam. Essas pacientes têm em cerca de 1/3, um pouco menos de 1/3, anti-DNA positivo. Os níveis de complemento são consumidos, mas principalmente o C3 em 70% dos casos e C4 em menos de 30% dos casos. Então a gente pode ter um FAM positivo com complemento dentro da normalidade, tá bom? Seguindo em frente, a gente pode ter outras manifestações sistêmicas do lúpus, tá? O que é mais comumente descrito é o rash malar, que ocorre em cerca de 50% das pacientes. Depois disso, a gente tem artralgia em cerca de 1/3 das pacientes, inclusive com artrite, um número menor com fenômeno de Raynaud, e manifestações hematológicas são comuns, leucopenia, anemia ou plaquetopenia. Tá certo? Então, normalmente, a gente tem esse quadro dessa síndrome nefrótica que tem também outras manifestações extra-renais do lúpus, tá? Então, a gente tem esse quadro clínico associado a esses achados de biópsia renal. E o que a gente pode dizer sobre a manifestação da síndrome nefrótica? Normalmente, é uma síndrome nefrótica pura. Hematúria ocorre em cerca de 20% dos casos. Hipertensão e disfunção renal são incomuns e mais associadas quando a gente tem o subtipo de GESF, que é também, a
forma menos comum. Então, isso pode acontecer, mas denota um pior prognóstico. Por quê? Porque a podocitopatia lúpica, ela se tem um fenômeno, né, um padrão, um prognóstico muito semelhante tanto à doença de lesão mínima quanto da GESF. Por quê? Porque é uma podocitopatia que, no geral, ela é córtico-responsiva, atingindo, né, remissão em cerca de 90% dos casos, uma remissão com uma média de 4 semanas no padrão de doença de lesão mínima e de 8 semanas no padrão de GESF, tá bom? E normalmente são doenças que também têm uma recidiva frequente, assim como as outras podocitopatias. Então a gente tem recidivas frequentes tanto da síndrome nefrótica, e quando isso ocorre, normalmente também é associado a outras manifestações sistêmicas do lúpus. O tratamento, ele é muito parecido com o das podocitopatias em geral no que é recomendado nos estudos. A gente precisa ter em mente que, como eu falei, né, são dados de estudos retrospectivos observacionais e que a gente não tem de fato, né, uma resposta com ensaios clínicos randomizados para definir de fato qual o melhor tratamento. Mas, de forma geral, a corticoterapia numa dose semelhante à doença de lesão mínima e GESF, ou seja, 1 mg por quilo por dia por um período de pelo menos 4 semanas, então 4 a 6 semanas com dose máxima, e uma retirada lenta do corticoide em até 16 semanas. Nos estudos, o que mostra é que a imunossupressão adicional, seja com inibidor de calcineurina, micofenolato, ciclofosfamida, rituximab, não aumentou a taxa de remissão, que já é de fato mais alta, mas na manutenção a gente teve menor ocorrência de recidivas quando utilizava uma imunossupressão associada, e apontando um pouco mais para o benefício dos inibidores de calcineurina como droga de associação. Mas, novamente, apenas uma tendência, a gente ainda não tem respostas bem definidas na literatura. Então, resumindo, podocitopatia lúpica é uma síndrome nefrótica que ocorre numa paciente com lúpus que apresenta uma biópsia renal com padrão de lesão mínima, GESF ou apenas uma proliferação mesangial, mas que apresenta um apagamento difuso dos processos podocitários e ausência de depósitos subendoteliais ou subepiteliais. A gente pode ter apenas depósitos mesangiais, tá bom? Ocorre de forma rara, em cerca de 1% das biópsias, e o padrão de prognóstico é muito semelhante ao das podocitopatias. Até a próxima!